Vocês pediram tanto, então novamente eu volto com esse manhwa que é uma belezura. Apresento a quarta parte para vocês. O demônio se aproxima da caverna dizendo que havia chegado o jantar. Enquanto isso, em sua cabeça, Mofan pensa que a caverna é muito pequena e é trágico vê-los vivendo nessas condições depois de sua morte. Os demônios conversavam entre si se será se os três já estavam ali, mas algo surpreende Mofan. Ele ouve alguém discutindo e esse alguém diz que Lu Yu é um traidor. Pessoal, peço humildemente a quem não é inscrito no canal que se inscreva para estar fortalecendo. Se gostarem e quiserem a próxima parte, deixem seus likes e comentem. Agora, bora pro vídeo. A voz parecia ser a de Hu Yuan, que dizia que ao invés dele lutar contra os demônios, ele estava implorando por misericórdia. Como é que ele enfrentaria o Mestre Gu se ele era tão covarde assim? Lu Yu e seu tio, totalmente arrebentado, dizia que eles haviam ido pagar atributos ao líder dos demônios e por isso não havia o porquê desrespeitá-los. Mas o líder de lá disse que só havia um líder, o Lorde de Xichan, e que se Lu continuasse falando ele iria arrancar a sua cabeça. Lu começa desesperadamente a pedir perdão e fala que Xichan é realmente o grande líder, mas que Shi Liao deveria ser o seu sucessor, que ele seria o primeiro a apoiar isso. E seu tio também morrendo de medo, dizia que apoiava isso. Lu sobe de joelhos na escada, quase que chorando, dizendo que sempre viu Shi Liao como família, que a sua aura era muito mais forte do que a de todos os anciões que ele conhecia. Lu então, beijando os pés de Shi Liao, implora a ele que aceite como filho e que o servirá para todo sempre. Hu Yuan fica indignada com tudo que estava vendo, logo dispara a dizer que Lu é o ser mais repugnante que ela já tinha visto antes, pois ele estava traindo o mestre e servindo a demônios. Por esse motivo então ele seria severamente punido. Shi Liao então diz que Hu está certa, que Lu é realmente muito repugnante, mas que no entanto, ver um taoísta de joelho aos seus pés o deixa contente. Enquanto isso, Lu se humilhava no chão, agradecendo pelas palavras gentis de Shi Liao. Lu então começa a chamar Shi Liao de pai e diz que ele deve considerar Huo como um presente por seus novos laços e pede para que ele aceite por favor. Enquanto Huo grita desesperada perguntando o que é que ele está falando, mas Shi Liao responde a Lu que não está interessado em mulheres, que na verdade ele só as come. Lu não entende muito bem o que ele quis dizer, mas Shi Liao apenas com um olhar sereno para Lu já deixa o rapazinho totalmente amedrontado. Lu fica desesperado, dizendo que podem comê-lo assim, que a pele dela é macia e que frita ficará uma delícia. Logo, o restante dos demônios chegam, dizendo que aquele carinha que estava junto deles tinha dado umas dicas de culinária para ele e que não precisavam mais comer carne crua. Então, Mofan aparece com um sorrisinho amarelo no rosto, mas em sua cabeça ele fica se perguntando como é que ele iria revelar a sua identidade ali na frente de tanta gente assim. Hu então pergunta o que Mofan está fazendo, por que ele está ali. Ao ver Mofan, Lu fica mais desesperado ainda, pois pensava que por Mofan já ter utilizado técnicas demoníacas, talvez isso deixasse ele mais próximo dos demônios do que ele mesmo. Shi Liao questiona Niu o porquê ele capturou tantos taoístas hoje, mas Lu tem um plano. Então ele pede para que seu pai, Shi Liao, tenha cuidado, pois acusa Mofan de ser um espião da seita Yufeng. Os demônios ao lado de Mofan se assustam e Niu pergunta a Mofan se ele foi um dos que matou o seu antigo líder, Lorde de Xichan. Enquanto os demônios xingam Mofan de tudo que é nome, ele pergunta se é tarde demais para que ele possa se explicar. Huo então grita que Mofan não é da seita Yufeng, que ele não passa de um estudante, mas alguém usa a técnica de silêncio nela, impossibilitando que ela alerte os bichos. E adivinha quem que usou a técnica? Lu Yu na surdina. Mofan então dispara que Lu queria tomar a espada de Tushan só para ele e que queria matá-lo usando os demônios, mas a maior preocupação de Mofan era que Huo não descobrisse a sua verdadeira identidade. Para isso, ele precisava ficar a sós com Shi Liao. Lu fica se perguntando que tipo de espada é essa, espada Tushan? Shi Liao então pergunta a Lu se a espada realmente está em suas mãos e Niu pergunta a Mofan se essa espada não é uma das armas demoníacas. Ele responde que sim, que foi ordenado para eles que levassem para a seita Sheng, mas Lu ficou ganancioso e quis pegar para si próprio. Lu grita desesperado que Mofan está mentindo, que ele nunca havia visto uma espada desse tipo. Então alguém agarra Lu pelo pescoço, é Shi Liao, que diz a Lu que irá perguntar apenas mais uma vez, aonde é que está a espada? Lu desesperado diz que não sabe, que Mofan está mentindo. Então Shi Liao usa sua própria técnica, a técnica Luxian. Ninguém dentro de 50 metros consegue escapar de suas mãos. Shi Liao então também agarra Mofan pelo pescoço e pergunta a Mofan quem realmente está mentindo e ordena para que falem a verdade imediatamente, e Mofan diz que está dizendo a verdade e pede para que Shi Liao
olhe diretamente para ele. Tendo toda a atenção de Xiliao, então Mofan faz alguns sinais com suas mãos, mas esses sinais significam algo para Xiliao. Xiliao então joga Lu para longe e diz que irá descobrir o que realmente está acontecendo ali. Logo ele pega Mofan e diz que precisa fazer uma pergunta e pede para que todos eles esperem por ele. Xiliao então pergunta a Mofan quem ele é e como ele sabe do selo pessoal do Lorde de Xichan. Mofan, sendo enforcado, diz que irá contar, mas pede para que Xiliao solte primeiro. Logo Mofan começa a falar e pergunta onde estão os outros e para onde é que eles foram. Também pergunta por que ele é o único na Pedra Fuxian. Xiliao, surpreendido, diz que isso é impossível, ele não pode ser. Mofan, com um sorriso, ou melhor, de Xichan, responde: há quanto tempo, Xiliao? Os olhos do general Xiliao enchem de lágrimas e ele mal consegue conter as emoções. Ele se ajoelha para Mofan e dá as boas-vindas ao verdadeiro líder, o Lorde de Xichan. Xiliao diz que Xiaomu trouxe outros taoístas para os atacar. Inúmeros irmãos morreram naquele dia e poucos saíram vivos. Apenas as mulheres foram poupadas, mas todas elas foram levadas para serem escravas. Ele também diz que os sobreviventes fugiram para essa montanha. Todos os irmãos lá fora mal escaparam do ataque. Xiliao, aos prantos, diz que tentou salvá-los com toda sua força, mas não conseguiu. Xichan diz que já que os céus deram a eles outra chance, ele irá tomar o lugar deles, que é deles por direito, e não importa quem for, irá pagar. A raça deles irá surgir novamente e nunca mais vão ser oprimidos e cairão. Xiliao então pergunta a Mofan quais são as ordens, que ele irá fazer o que puder para Mofan. Xichan responde que não podem se apressar, apesar de ele ainda se lembrar de suas técnicas, não é forte o suficiente para usá-las, que por enquanto devem ficar nas sombras para que possam emergir futuramente. Xiliao diz que encontrou remédios espirituais na caverna que talvez eles pudessem ajudar Mofan. Ele apresenta a Mofan um corpo de dragão que diz que acendeu. Os ossos não apodreceram mesmo depois de milhares de anos, e também tem efeitos múltiplos aos usuários. Xiliao diz que sabia que era bom, mas não sabia como usar. Mofan diz que disseram para ele que tinha de conseguir os ossos, mas não pensou que fossem tão grandes. Mofan diz que esse dragão deve ter sido bem forte quando ainda estava vivo, e que se ele usar isso em seu corpo, seu poder irá aumentar demais. Afinal, a missão era levar os ossos de volta, mas não disseram a quantidade. Mesmo que ele levasse um só, a missão estaria completa, e a União ficaria sem palavras. Em seu estado atual, ele não poderia refinar os ossos com técnicas antigas, mas talvez a técnica taoísta Yujian funcionasse. Seria um desperdício não usar a técnica que acabou de aprender. E não era só isso. Ele poderia usar isso para se vingar de seus companheiros, dizimando completamente os taoístas. Mofan diz que irá levar um osso só de volta e tirar a atenção dos taoístas desse lugar, e pede para que Xiliao esconda os outros ossos. E quando ele for forte o suficiente, irá compartilhar a essência dos ossos com Xiliao, que agradece ao Lorde de Xichan e aceita a ordem. Mas Xiliao pergunta o que devem fazer com os outros taoístas ali presentes, se deveriam matar e vingar o seu povo. Mofan pensava que usar Xiliao para matar Lu Yu era uma boa ideia, mas isso iria irritar o seu pai, e ele ainda precisava de um lugar calmo para que não chamasse atenção quando ele fosse treinar. Então ele responde que Xiliao não deve matá-los agora, para que não levante suspeitas. E agora, era finalmente a hora de testar a atuação de Xiliao. Enquanto isso, Lu Yu e seu tio imploram para que os outros demônios não o devorem. E quando eles ouvem Xiliao gritando como poderia ousar mentir para ele, jogando Mofan de cima da escada, e pede para que prendam os outros e que notifiquem os demônios que amanhã eles terão um belo banquete. Lu Yu, em prantos, diz que não mentiu e pergunta a Xiliao por que ele iria comer também, já que ele não havia mentido. Xiliao pensa em um motivo aleatório e diz que na verdade ele simplesmente não gostou do cabelo do Lu Yu, que seu cabelo era muito nojento. Enquanto Huo, desesperada, gritava por Mofan perguntando se ele havia se ferido. Ele abre o olho com um sorrisinho e diz para que Huo não se preocupe, pois ele irá libertá-los ao anoitecer. Lu Yu e seu tio, pendurados, gritavam que aquilo era doloroso demais. Então Niu joga um osso na cara de Lu e diz para ele parar de falar. Se não parar, eles irão espancar mais ainda. Lu fica atormentando e pergunta por que Mofan e Huo podia ficar sentado enquanto ele tinha que ficar ali pendurado. O demônio irritado pergunta se Lu quer que ele corte sua língua, e então Niu diz que Xiliao está o chamando para beber. Eles saem correndo totalmente contente por ter um chefe tão bonzinho que partilha as coisas com eles. E o Wan então pergunta a Mofan se ele tem um plano para sair dali, pois eles não têm muito tempo. Enquanto isso, Mofan começa a citar as frases da técnica Yujian, mas Lu Yu ouve aquilo e começa a dar risada, pois a técnica não iria funcionar, porque não tinha nenhuma espada ali na caverna. Mas de repente, uma tocha começa a flutuar e isso surpreende Lu Yu. Todos ficam surpreendidos com a ideia que Mofan teve, pois ninguém esperava que ele conseguisse controlar as tochas. Mofan diz a Lu Yu que parece que ele nem sequer tem olhos para enxergar os arredores. Lu, irritado, pergunta se Mofan realmente acredita que é inteligente. Então, ele começa a citar as frases da técnica também. Mas seu próprio tio disse que lhe falta muito estudo e experiência também, e ele mesmo fará isso. Seu tio pede para que ele foque durante o encantamento e faça o encantamento ficar limpinho. Mas para surpresa dos dois, seu tio não consegue usar a técnica também, e várias tochas voam em sua direção. Seu tio então implora para que Mofan e Hu Yuan não vão
embora e, por favor, ajudem eles. Mofan percebeu que a energia de Shiliao presente nas tochas neutralizou as habilidades de Lu e seu tio, e que se ele fizesse isso na técnica Yujian também seria interessante, ele precisava praticar isso. Lu implora a Mofan para que não deixe ali, e que se Mofan o ajudar ele entregará muito ouro a Mofan. Mofan responde que não irá ajudar alguém como Lu, mas que se ele lhe entregar os itens imediatamente, talvez ele reconsidere. No desespero, Lu fica irritado, mas diz a Mofan que ele tem a erva do Monte dos Milênios e pergunta se Mofan o salvará se ele lhe entregar a erva. Ru fica boquiaberta e pergunta aonde que ele arrumou uma dessa, pois essa é uma erva rara que cresce nos lugares mais extremos. Mofan pergunta a Lu se ele carrega itens valiosos assim o tempo todo. Também diz para que Lu responda apenas mais uma pergunta. Na verdade, Mofan já iria o ajudar, ele só queria brincar com a cara dele um pouco. Esse ganho então foi totalmente inesperado. Ele pergunta a Lu por que ele e seu tio estão ali. Com certeza eles não estavam planejando se juntar aos demônios, ou será se estavam? Lu responde que ficou preocupado de Mofan não completar a missão, então vieram ajudar, mas quando chegaram e viram Hu Yuan sendo sequestrada, tentaram ajudá-la, mas não conseguiram, pois não foram fortes o suficiente. Mofan rebate dizendo que pensou que Lu não se importaria tanto, e isso realmente havia tocado seu coração então. Hu diz que apesar de não ter visto a cara das pessoas que a sequestraram, diz ter certeza que não eram demônios. Mofan diz que resolve isso depois, e então pergunta a Lu aonde é que a erva estava. Em suas calças? Lu grita que está nas suas botas e pede para Mofan parar de tocar a sua bunda. A erva não era pouca coisa. Ela tinha um brilho dourado. Esse tipo era realmente raro. Hu diz que é a primeira vez que ela ouve sobre uma variante de erva e pergunta a Mofan onde é que ele ouviu falar disso. Ele responde que viu em um livro, mas na verdade, antes quando meditava, sempre comia em suas refeições. Mas Lu sorrateiramente pede para seu tio ajudar a matar Mofan e pegar a erva de volta. Seu tio responde que agora não dá, a prioridade deles era escapar agora, mas que ele tinha um plano para quando saírem da montanha poder finalmente matar Mofan. Mas a destreza de Mofan era demais e ele sabia que eles não eram tão estúpidos, que eles tinham de escapar primeiro, mas agora a erva já estava em suas mãos, então quem seria o idiota de devolver? Hu diz que não ia dar para completar a missão, pois eles ainda não tinham pego os ossos e que agora já tinham se perdido da trilha. Mofan pensava que havia pedido a Shiliao para dificultar um pouco, mas isso parecia muito fácil e que se ficasse assim, ele seria exposto. Mas de repente algo chama a atenção de todos e Hu pergunta o que caracas é aquilo. Eles avistam o osso do dragão e alguns demônios em volta dele. Hu pergunta o que é aquela coisa que parecia bem caro. Mofan responde que a missão deles então havia sido completada e ele dá graças a Deus que pode contar com a ajuda de Shiliao. Lu, cheio de medo, diz a Mofan que os demônios devem ter colocado armadilhas, que deveriam focar em fugir e abandonar a missão. Mas Hu responde que tem que levar o osso, ou o mosteiro já era. E afinal, eles não estavam ali para ajudar na missão? Então Hu Yuan ataca os demônios com seu poder, deixando Mofan e Lu totalmente boquiabertos. Logo, eles se aproximam do osso de dragão, mas tinham de ser rápidos para que os demônios não percebessem o estrondo. É quando Lu está prestes a matar um demônio, dizendo que ele havia espancado Lu enquanto estava caindo no chão. E agora irá mandá-lo direto ao inferno. Mofan, ali perto dos ossos, ouve isso e olha para Lu com um olhar sombrio. Quando Lu vai finalmente finalizar o coitado do bichinho, Mofan contra-ataca a espada de Lu, usando a técnica de Yujian, deixando Lu assustado, sem nem entender o que estava acontecendo. Lu logo percebe que é Mofan que está usando a técnica, e Mofan o chama de idiota. Lu pergunta por que Mofan está salvando o demônio. Ele sabia que tinha algo errado desde que foi levado por Shiliao. Então pergunta a Mofan se ele havia se juntado a eles agora. Lu grita para que Hu Yuan saia de perto de Mofan e diz que esse pirralho não passa de um traidor. Mofan logo responde que se não tivesse parado Lu, todos eles já estariam mortos, mas Lu pergunta por quê. Em seguida ele responde que ali é o ninho dos demônios e que não estarão seguros apenas escapando. Toda a montanha é o lar deles e roubar os ossos pode não irritá-los, mas matar um deles... Completa a frase dizendo a Lu que eles iriam perseguir até ter a total certeza de que Lu estivesse morto. Hu diz que Mofan está certo e que não devem irritá-los. Escapar agora é a maior prioridade deles. Enquanto fogem, Lu fica ali se achando, dizendo que ele é um taoísta porque teria medo dos demônios. Ele poderia matar todos eles se quisessem, mas quando o machão se dá conta de que estava sozinho, ele corre desesperado, pedindo para que os outros o esperem. Enquanto isso, na sombra, Shiliao diz que se aqueles humanos nojentos tivessem atacado, ele iria arrancar os braços deles com toda a força. Na floresta, Hu diz que quando cruzarem o morro, logo eles sairiam da floresta. Mas Mofan sabe que o plano de Lu e seu tio era exatamente fazer isso. Mas infelizmente Lu e seu tio ainda era fraco demais para bater de frente com Mofan. Mofan então fala que está muito cansado e que não aguenta mais a viagem e pede para que os dê um minuto. O tio de Lu diz que a erva precisa ser combinada com outros ingredientes para poder ter efeito. E se tomar só ela, teria uma morte sinistra. Sendo assim, Mofan não conseguiria os parar. E Lu fala a seu tio que parece que Mofan realmente percebeu o plano dos dois. Quando Mofan havia caído do penhasco, estava à procura da erva para Lu, e desde que perdeu a memória, Lu estava pegando leve com ele. Mas era uma pena que
que no fim, Mofan perderia a vida por conta da mesma erva. O tio diz que mais tarde irá espancar Mofan para poder dar um fim nele, e Lu planeja sua desculpa, dizendo que Mofan morreu na luta contra os demônios, e então será lembrado como um guerreiro. No meio dos dois, a pobre Ru Yuan pede para que Mofan se apresse, pois eles não têm muito tempo. Na sua vida antiga, Mofan havia comido a erva cru, mas seu corpo aguentou o choque. Porém, ele não sabe se o atual corpo dele aguentaria o baque. Ele literalmente manda o dane-se pra tudo e enfia a erva goela abaixo. Depois da burrada que havia feito, Mofan finalmente termina de mastigar a erva e a engole. Mas ele sente algo bizarro e poderoso vindo de seu estômago. Então ele cai de cara, desabando no chão. Enquanto ele morria de dor, em sua cabeça passavam as frases de que Jiaomu era o novo líder da União, de quando havia sido traído por ele. Somente uma mulher havia sobrevivido ao massacre e todas as outras acabaram virando escravas e morrendo. Então Mofan explode de poder e diz que irão ressuscitar e jamais irão cair novamente. Em um clarão roxo e um estrondo assustando os três fora da moita de onde estava Mofan, Lu pergunta se Mofan estava cagando ali dentro. Mas seu tio diz que tem algo errado. Ele sentia uma vibração de energia vindo lá de dentro. E Ru se perguntava se aquilo que aconteceu foi um Mofan. Mas Mofan aparece, deixando eles totalmente surpresos. Ele então pede desculpas pelo barulho e dá a desculpa de que estava entupido e precisou fazer força para soltar. Então Lu chama de lixo e corre dar um soco na cara de Mofan, perguntando se ele queria chamar a atenção dos demônios. Mas Mofan defende o soco de Lu com apenas uma mão e diz a Lu que intimidar ele não era mais tão fácil quanto era antes. Ru fica assustada com aquilo, pois o corpo de Mofan ainda não era tão forte quanto o de Lu. Então, como ele havia conseguido parar o soco? Lu logo percebe que Mofan tinha comido a sua erva, então ele começa a xingar Mofan, e seu tio diz que agora tudo que podem fazer é voltar para a cidade, enquanto Mofan ri da cara dos dois, agradecendo pela ajuda. Lu, chorando, diz que dedicou 2 anos de sua vida atrás dessa erva e que isso não poderia ficar assim. Seu tio também diz que não deixaria isso barato e pede para que espere por ele. E Mofan ali, apreciando seu novo poder. Fazia muito tempo que ele não sentia um poder como esse. Ru diz que ficou surpresa com a percepção de Mofan, pois de alguma forma ele sabia que Lu daria para trás com sua palavra e deu um jeito de comer a erva o quanto antes. E Mofan responde que qualquer idiota perceberia o plano dos dois. Ela o parabeniza pelo aumento de poder e diz que o osso é pesado, já que ele está mais forte agora, pode carregá-lo. Mas Mofan diz a Ru que ele tem uma pergunta para ela, e ela o questiona sobre o que é a pergunta. Então ele pergunta como os rankings são divididos para eles taoístas. E assustado, Ru pergunta: nós, taoístas? O mestre diz que os demônios e humanos devem viver junto e que não é por ser melhor, é pela harmonia, que as duas raças não são tão diferentes. E Mofan, ouvindo aquilo, fica se perguntando se o velhote havia ficado louco, pois eles estavam em guerra há anos. Então o mestre pergunta a Mofan se ele tivesse escolha, qual caminho ele escolheria, o dos demônios ou o caminho dos taoístas. Mofan percebe que aquilo ali era um teste. Ele gagueja, mas diz que escolheria o caminho dos taoístas. O mestre diz que pensou que Mofan faria uma escolha melhor, mas parece que havia enganado sobre as suas habilidades. Mofan pergunta o que ele quer dizer, pois havia sido o próprio mestre quem selou seus poderes. O mestre responde por que Mofan não poderia seguir os dois caminhos. Seguir um ou outro não significa bem ou mal, mas salvar os amigos durante a missão é a melhor resposta para isso. Mofan diz que isso não foi nada, mas em sua mente se pergunta por que o mestre está o paparicando tanto. O mestre também diz que desde que Mofan comeu a erva, seu corpo estava mais forte, que ele havia selado os poderes demoníacos de Mofan para proteger o corpo dele, que não havia mais a necessidade disso. Dentro do mosteiro, Ru entrega o osso e diz que terminaram a missão e que conseguiram concluir ela. Todos ficam surpresos com Ru, perguntando como foi que conseguiram completar a missão. Geral estava eufórico e feliz. O mestre agradece e pergunta onde que estava Mofan. Ru diz que quando chegaram no mosteiro, Mofan foi direto à biblioteca, pois tinha algo de errado com ele aparentemente. Enquanto isso, na biblioteca, Mofan estava pesquisando nos livros a resposta para sua pergunta. Mas os taoístas diziam que o caminho deles era o certo, mas eles devem ter roubado a técnica do poder de Yu Jian deles mesmos. Ele quase se entusiasmou demais. Precisava encontrar uma maneira de refinar os ossos de dragão. O mestre logo chega à biblioteca e diz que Mofan não pode jogar os livros conforme estava fazendo. E ele estava surpreso, pois Mofan havia ido direto à biblioteca. E ele nunca tinha ido antes. Ao invés de se gabar pelo que fez, ele foi à biblioteca e o mestre precisava saber o porquê. Mofan responde que queria pesquisar por algo. O mestre então pergunta se ele sabe por que a biblioteca se chama Tianyi. Mofan responde que talvez porque Tianyi era o melhor. O caminho dos demônios foca em absorver a energia do ambiente e usar isso para se fortalecer, enquanto o caminho do taoísta usa energia interna, e pelo entendimento do ambiente o usuário fortalece internamente. O mestre diz a Mofan que seu coração é balançado no limite e é imune à corrupção das técnicas demoníacas. Iria ajudá-lo a desenvolver ambos os caminhos, mas Mofan precisava ficar quieto quanto a isso.
e Mofan pensava que o mestre era muito estranho, pois estava encorajando os estudantes a aprender o caminho do demônio. Mas Mofan, de seu quarto, ouve alguém dizendo que o Sênior estava de volta, e Mofan se pergunta quem é esse cara. O desconhecido então, de saudações e se apresenta como estudante, Yu Qingyang, e que finalmente está de volta. Ruo fica embasbacada, enquanto o mestre diz a ele que deve estar cansado da grande jornada que Yun teve. Os estudantes apreciavam a presença do Sênior, seu poder e sua aura estava mais forte agora, e os estudantes ficavam fazendo comparações com eles. Eles o achavam incrível. Mofan observa que pela aura dele, parece que ele está no limite do estágio de foco. 5 anos e ele ainda está preso e percebe que Yun também não estava feliz quanto a isso. Então o aluno pergunta a Mofan o que ele estava fazendo ali parado. O mestre Gu estava o chamando, mas Mofan estava tão aprofundado em seus pensamentos que havia desligado completamente. O mestre Gu diz ao Sênior que haviam entregado a eles uma missão de primeira classe e que por um milagre Mofan conseguiu completar. E Ruo diz que também participou da missão. Ele precisava agir como um verdadeiro Mofan, então ele começa a enaltecer o Sênior, dizendo que ele havia ficado muito mais bonito com o tempo. Ele ignora Mofan e diz ao mestre que tem de retornar ao mestre do monastério, e por isso tinha que ir imediatamente e voltaria à noite. O mestre então diz que ele pode ir, e o Sênior se retira. Os estudantes ainda ficam embasbacados pelo Sênior e comemoram por ele ter ignorado completamente o Mofan. Mofan não se importou tanto porque ele não queria conhecer aquele verme mesmo. Enquanto isso, na cidade de Wangyang, torturando Lu, o velho diz que o pai de Lu prometeu entregar a erva para ele, para que pudesse garantir a sua ascensão. E ele havia enviado uma carta que havia encontrado, e pergunta por que estava dizendo que desapareceu depois que ele havia viajado tanto tempo para a casa deles. O velho era da seita Feng, se chamava Xiaoying, mestre de um monastério, e Lu diz que a erva do centenário estava em suas mãos, mas na noite passada havia sido levada. O velho pergunta por quem foi, e Lu Yu não perde tempo em entregar o companheiro, dizendo que foi o estudante do monastério Zifeng, o Mofan.